Nós vamos terminar a mensagem que ficou pela metade semana passada. Quando Deus nos testa com bênçãos, quando Deus nos testa com sucesso. Daniel capítulo 4, eu até não deveria ler esse texto, porque ele é um texto longo, e ele já foi lido semana passada, mas eu penso ser importante, porque talvez você não tenha estado conosco semana passada, e é importante você saber o contexto dessa palavra que será ministrada nessa noite. Daniel capítulo 4, vamos ler o capítulo todo, que diz assim a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Eu tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio, e tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões passaram pela minha mente, deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença, para interpretarem um sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença. Eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Eu vou contar-me o sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando eu estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível aos confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, as aves do céu vinham em seus galhos, e todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais do campo comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Este é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Então, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo. Os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos seus adversários. A árvore que viste crescer, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava nos céus, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para todos os animais do campo, morada para as aves dos céus nos seus galhos. Esta árvore, ó rei,
és tu. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E eu, ó rei, e tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destrua-na, mas deixem o toco e as suas raízes, preso com ferro e bronze, fique ele no chão, no meio da relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, o meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois, e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, e talvez, então, continues a viver em paz. E tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a minha glória, para a majestade, para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: este é o decreto quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhou com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. E ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou de dizer-lhe: que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento. Eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. O meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio ser ainda maior. Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem um poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Vamos orar? Mais uma vez pedimos a Tua graça sobre nossa vida, quando nós nos sentamos, ó Deus, em torno da Tua palavra, para Te ouvir. Abençoa a leitura da Tua palavra nos nossos corações. Sonda nesse momento nossa alma, nosso espírito, nossa mente. E por favor, Senhor, ministra a Tua palavra no nosso coração de maneira particular, poderosa. Eu sei que o Teu Santo Espírito está aqui. Eu sei que o Teu Santo Espírito está atuando no coração e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu sei que hoje é um dia de mudança de vida. Hoje é um dia de promoção. Hoje é um dia de encontrar-se com o Todo-Poderoso e te render a glória e a honra que somente o Senhor merece. Hoje é um dia de restituição para aqueles que te reconhecerem como um Deus poderoso e grandioso. Eu oro te explicando a graça sobre minha vida, para entregar essa palavra aos nossos corações, a fim de que ela seja poderosa de nos transformar. Eu
oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós começamos essa ministração semana passada e pelo tempo não foi possível terminá-la. E nós começamos essa ministração semana passada, deixando bem claro que Deus está nos trazendo um tempo de promoção para algumas pessoas. Deus está mudando algumas pessoas de fase. Deus está desejando construir um caminho de bênção para a sua vida. Mas para que isso aconteça de fato e para que isso seja até de uma forma mais acelerada, talvez o Senhor precise tratar esse assunto sobre o nosso coração nessa noite. Que Ele começou a tratar sobre isso semana passada. O que mais nos impede de avançar na vida não são as dificuldades. É claro que Deus nos prova com dificuldade, é claro que Deus nos testa com os momentos difíceis, com as lutas, com a peleja da vida, com as críticas, com os elogios. Mas na sua vida, os seus maiores desafios serão quando você provar o sucesso, serão quando você provar a bênção. Nós vemos isso de maneira muito clara na vida deste homem. Nós vimos na primeira parte dessa mensagem, semana passada, que Nabucodonosor, um homem que começou a sua trajetória muito novo, por volta aí de 19, 20 anos mais ou menos, este homem começou a ter experiências poderosas com Deus. 19 para 20 anos, ele se torna general do exército do seu pai, ele conquista um grande povo chamado povo assírio. Logo depois seu pai falece e agora ele se torna rei e imperador dos caldeus. Agora como rei e imperador, ele conquista os medos, os persas, e ele conquista o maior império da sua época, que era o império dos egípcios. Ele vence Neco II, o faraó egípcio. E com isso a sua fama cresce, ele se torna poderoso exatamente como a árvore, como esse texto o relata, como uma grande árvore, que a sua influência encostou o céu e o seu poder era vista em toda a extensão da terra. Este homem com 20 e poucos anos, ele tem um sonho e ele chama todos as pessoas experientes do seu país para que pudesse revelar o significado desse sonho. Rapaz com 19 para 20 e poucos anos, ninguém consegue declarar esse sonho, entregar para ele o significado desse sonho, mas Deus levanta um homem, um menino chamado Daniel, que foi preso por ele, foi levado como cativo, como escravo para a terra da Babilônia, justamente por Nabucodonosor. Esse menino se coloca de pé, revela o sonho que o rei Nabucodonosor teve e revela também o significado daquele sonho. O rei Nabucodonosor fica tão encantado com o Deus daquele homem. Você vê essas declarações dele aqui em Daniel capítulo 2, versículo 46 a 49, como ele exalta o Deus do Daniel, como ele dá para Daniel bens, favor, porque Daniel tinha uma conexão muito grande com Deus e Daniel tinha revelado o significado daquele sonho. Depois essa experiência passa, o coração de Nabucodonosor novamente fica muito orgulhoso, e esse é o maior problema dele. Esse texto foi escrito por ele mesmo, você sabe que o livro de Daniel foi escrito por Daniel, mas somente o capítulo 4 é uma carta que o rei Nabucodonosor escreveu para Daniel. E Daniel achou importante colocar esse relato no seu livro. E ele aqui então se torna alguém assim tão poderoso, ele se esquece dessa primeira experiência que ele teve, e agora ele, um pouquinho mais velho, com 30, 37 anos de idade mais ou menos, ele, cheio de orgulho, ele resolve construir uma estátua em louvor ao seu nome. Ele coloca uma ordem que todo mundo deveria se ajoelhar diante daquela estátua e adorar como Deus. Você conhece a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, resolvem não atender esse pedido, esse decreto. Por conta disso, eles são lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. E enquanto isso, Nabucodonosor está lá no seu palácio, andando do quarto para lá para cá, e ele fica preocupado. Ele entende que ele tinha dado um decreto, ele tinha lançado Daniel e seus amigos ali na fornalha ardente, mas ele fica preocupado, ele sai do seu quarto, vai até a frente da fornalha, vê um quarto elemento lá dentro andando na fornalha, e ele então reconhece que aquele milagre daqueles homens saírem de dentro da fornalha vivos foi uma obra de Deus. Então, mais uma vez, aqui ele tem uma experiência poderosa com Deus. Passa-se 20 anos, mais ou menos agora com 50 anos de idade, quando a gente espera que uma pessoa com 50 anos de idade já tenha um certo nível de experiência, já sabe como lidar com a vida, ele já tinha tido essas duas grandes experiências com Deus aqui, Nabucodonosor,
mas agora o coração dele continua cheio de orgulho. E ele agora, então, ele olha para esse momento, que é esse texto que nós acabamos de ver aqui, ele olha para tudo que ele tem, no seu quarto lá, ele está satisfeito com tudo que tem, e ele então declara que foi com o poder dele, foi com a força dele que ele construiu todo aquele império, e Deus então dá um decreto: eu vou tratar o seu orgulho, e Deus começa a tratar esse homem. O texto do capítulo 4 é sobre como Deus trata o orgulho. E nós então vimos semana passada, uma pergunta que nós levantamos aqui foi: por que a gente corre o risco de ir se enfraquecendo espiritualmente quando a gente prospera? Por que que a nossa fé ela fica bastante oscilante à medida que as bênçãos vão chegando na nossa vida? Por que que isso acontece? Então, uma das razões é porque nós vamos ficando mais confortáveis e mais complacentes com o momento que nós estamos vivendo. Isso foi o que foi declarado semana passada, esse foi o primeiro ponto dessa mensagem, e nós podemos discorrer sobre isso, sobre como Deus vai nos abençoando e a gente vai tirando o lugar importante de Deus na nossa vida. São os compromissos que nós vamos assumindo, porque a gente faz parte da elite, porque agora a gente tem uma empresa, porque agora a gente conquistou isso, a gente conquistou aquilo, e agora a gente tem que usufruir, a gente tem que aproveitar, e a gente vai cada vez mais colocando Deus de lado da nossa vida. Ao fim, a gente percebe que a nossa fé, ela vai enfraquecendo, e daqui a pouco, louco, o que adianta você ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Essa foi a palavra de Jesus aqui nos evangelhos. A segunda razão, porque a gente corre o risco de ir se enfraquecendo quando mais a gente prospera, é porque nós não vemos os sinais de perigo. Isso aqui é algo que deve deixar eu e você muito atento, porque o orgulho, ele nos cega. O orgulho de Nabucodonosor, o homem mais rico do mundo, o homem mais poderoso do mundo, o homem que mandava levantar, mas também o homem que mandava matar. Este homem ficou cego por causa do seu orgulho. Ele diz: nas visões que tive quando estava deitado, olhei diante de mim e estava uma árvore muito alta no meio da terra. A sua influência, o seu recurso, a sua prosperidade cresceu tanto que encheu a terra. Ele ficou cheio de si, ele ficou orgulhoso. Mas Deus levanta Daniel. Daniel vai até Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, não permita que o seu orgulho te deixe cego. O orgulho nos cega, irmãos. O orgulho não deixa a gente ver exatamente o que nós somos. Quando Nabucodonosor convida Daniel para interpretar o sonho dele, significa dizer que o próprio Nabucodonosor, apesar das experiências que ele já tinha tido com Deus, ele não conseguia enxergar o orgulho que existia na vida dele. Foi Daniel que precisou dizer: rei Nabucodonosor, essa árvore que será derrubada és tu. E você vê que Daniel ele fica assustado com a interpretação do sonho. Ele fica atemorizado. Nabucodonosor tem que dizer para ele: ó, Daniel, Beltesazar, seja lá qual for a interpretação, não fica com medo, me diga já. Diga aí o que está acontecendo e o que vai acontecer. Isso me lembra a história de um homem também, que foi tirado do meio do campo, Davi, foi colocado num palácio como rei. Daqui a pouco ele comete um adultério, um assassinato. Ele está no seu palácio tão bem, porque o orgulho cega a gente. Precisa Deus levantar um profeta chamado Natã, e ir até a presença do rei e contar para ele uma história. Natã chega diante do rei Davi e diz assim: rei, meu senhor, haviam 2 homens numa cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, o pobre nada tinha senão uma cordeirinha, que havia comprado. Ele criou, ele cresceu com ele, com seus filhos, comia junto com ele, bebia do seu copo, até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante diz: Natã, chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, ele preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre.
A Bíblia diz aqui que Davi se encheu de ira contra esse homem. E diz assim, esse homem deve morrer. Esse homem merece a morte. Então Natan, não sei se foi com muito jeitinho, mas ele se posiciona lá e diz assim, este homem é você. Às vezes a gente não vê os sinais dos perigos que nós corremos. O rei Nabucodonosor teve que trazer Daniel para interpretar o sonho. Quais seriam os sinais de um coração orgulhoso? Sinais de um coração orgulhoso é um sinal, é uma pessoa que está sempre em conflito. Sabe aquela pessoa que está sempre metida em confusão? Qual é o sinal de um coração orgulhoso? São pessoas que estão sempre irritadas. É irritadice constante. Quais são os sinais de um coração orgulhoso? São pessoas impacientes de ouvir um outro. Para ouvir o outro. A pessoa está contando a história dela. Já faz aqui na sua cabeça uma leitura e você já quer dar um resultado para ela. Quais são os sinais de um coração orgulhoso? Pessoas com incapacidade de celebrar a conquista das outras. Quando alguém diz para você, olha, Deus me abençoou assim, 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 e no seu coração você começar a ficar remoendo isso, cuidado, porque isso pode ser orgulho. Cuidado. Quais são os sinais de um coração orgulhoso? Pessoas que não conseguem se contentar com nada. Pessoas que olham para a vida, mas não têm contentamento. Você pediu uma família, você pediu uma casa, você pediu um carro, você pediu uma igreja. Deus te deu, mas você não está contente com nada. Entenda que o espírito de crítica e o orgulho são irmãos gêmeos. Eles caminham junto. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão cheio de amor, que através de Daniel, Deus dá para Nabucodonosor 3 coisas que podiam impedir aquela sentença sobre a sua vida. E eu penso que essas 3 coisas, elas se aplicam facilmente na nossa vida. Se você é alguém que se encontra cego pelo orgulho, se você é uma pessoa que se sente orgulhosa, essas 3 coisas precisam acontecer na nossa vida para que a gente possa, para que o orgulho possa ser quebrado na nossa vida. Diz assim Daniel, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Quer impedir esse juízo? Quer impedir que esse juízo chegue na sua vida? Primeiro, renuncie os teus pecados e a tua maldade. Isso tem a ver com arrependimento. Isso tem a ver com uma mudança de atitude. Isso tem a ver com uma mudança de mente. Isso tem a ver com escolher uma vida humilde. Na verdade, é escolher a humildade. Leia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar uma pessoa, nem nos Salmos, uma oração que diga, Deus, me torne uma pessoa humilde. Você não vai encontrar nenhuma oração desse jeito. Por quê? Porque você não pode pedir a Deus aquilo que Deus pediu a você. E Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele os exalte. Você precisa submeter a sua vida a uma vida humilde. Você precisa colocar os outros em primeiro lugar. Você precisa valorizar as pessoas. Você precisa ser aquela pessoa que sempre busca o consenso, mas para abençoar os outros. O que é o orgulho? Orgulho é aceitar o crédito daquilo que é de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas vêm da mão dele e voltam para ele. Humildade não é você pensar pouco sobre você. Chris Volanto fala sobre isso. Porque tem pessoas também que pensam tão menos, se menosprezam, né? Se auto-menosprezam, que ela não é respeitada por ninguém. Se você não se respeita, ninguém vai respeitar você. Mas humildade é pensar o mesmo a respeito dos outros. Se você tem você em autoestima, você deve pensar aos outros também com autoestima. E saiba, não é bom que Deus venha te humilhar. Não é bom para nenhum homem. Nenhum homem é bom passar por esse processo que Nabucodonosor passou. Alguém já disse que burrice é você não aprender com os erros
com os seus erros, nem com os erros dos outros. Isso é burrice. Outro disse que inteligência é você aprender com os seus próprios erros. E alguém disse que sabedoria é você aprender com os erros dos outros. E olha que essa coisa ela é tão forte que eu já vi tantas pessoas dizerem assim, principalmente filhos, né, dizem para os pais: deixa eu aprender com os meus próprios erros. Louco! Você é louco. Você quer aprender com os seus próprios erros? Você é louco. Você tem que ser uma pessoa sábia. Aprenda com os erros dos outros. Se os outros sofreram por um caminho, porque passou por aquele caminho, por que você tem que passar pelo mesmo caminho para sofrer a mesma coisa? Use a sua inteligência. Seja uma pessoa sábia. Olhe o que está acontecendo ao seu redor. Tenha uma vida humilde. Escolha uma vida saudável. Escolha uma vida humilde. Escolha uma vida sadia. Segunda coisa, para impedir esse juízo sobre a vida de Nabucodonosor, que também se aplica a nós, diz a palavra: pratique a justiça. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, pratique a justiça. O que é praticar a justiça? É fazer o que é certo. Praticar a justiça é fazer o que é certo. Tem o certo e tem o errado. Escolha fazer o que é certo. Todas as vezes que você escolhe fazer o que é certo, você vai colocando o seu ego no lugar. Isso é que é aperfeiçoamento. Isso é que é uma atitude de humildade. É certo fazer. Você não quer fazer, você não está disposto a fazer, mas é certo fazer. Então, faça. Pratique a justiça. Tenha o desejo de se parecer mais com Jesus Cristo. Se coloque no seu lugar, se coloque no lugar de Jesus. Tenha um esforço de aplicação. Tem pessoas que gostam de ouvir mensagem atrás de mensagem. Mensagem atrás de mensagem. Olha, fique sabendo de uma coisa, que cada mensagem que você ouve, e você deixa de aplicar na sua vida, um dia Deus vai cobrar isso de você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus e você não tem um esforço de aplicar essa palavra na sua vida, então você está correndo um risco muito grande. E essa é a palavra mesmo, irmão, é esforço. Nós temos que nos esforçar, nos submeter à humildade, nos submeter a valorizar o outro, nos submeter a fazer o que é certo. É se impor, é se auto-impor. Eu preciso fazer isso, porque isso é certo, porque isso é o que Deus pede. O terceiro conselho que Daniel dá para Nabucodonosor, para impedir que esse juízo de Deus chegasse até ele, ele diz: tenha compaixão dos necessitados. O que é isso? Sirva os outros que têm menos que você. Essa é uma forma de pessoas orgulhosas controlarem o seu orgulho. Servir pessoas que têm menos que você. Olha a palavra que Daniel diz: talvez então continues a viver em paz. Porque às vezes nós servimos a nós mesmos. Nós servimos pessoas que são pessoas que mais para frente podem nos ajudar. Nós fazemos amizade com pessoas que mais para frente pode abrir uma porta para a gente. Mas ter compaixão dos necessitados é servir pessoas que não podem fazer nada por você. Você faz pela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa, ela não tem condições de retribuir esse favor para você. É você desenvolver amizade com pessoas que, talvez aquela pessoa, ela não vai ser uma pessoa que vai abrir uma porta para você. Mas aquela pessoa precisa da sua amizade. Aquela pessoa, ela precisa de você perto dela. Sabe? Servir as pessoas, irmãos, tira a gente do foco. Do foco do eu. Tira o nosso ego da prateleira. Servir as pessoas que têm menos. Porque, fala sério, como dizem as pessoas, né? Fala sério. Tem gente que perdeu a noção. Tem gente que... vamos para a igreja todo mundo hoje. Todo mundo vai para a igreja hoje. A mulher abre o closet, o guarda-roupa. Eu não tenho roupa para pôr para ir para a igreja. Mas está cheio de roupa. Eu não tenho um sapato para ir para a igreja, mas está cheio de sapato, tem que guardar na despensa, porque não cabe mais no armário. Às vezes nós perdemos a noção, irmãos. Às vezes você perdeu o contato com a realidade. Você não percebe que aquilo que você tem hoje
Aquilo que você despreza tanto hoje, era o sonho de alguém. Ontem eu passei, estava vindo para cá, eu passei no meu bairro e vi um jovem lavando um carro. Provavelmente seria o carro do pai dele. E eu me lembro que passei por lá, vi a cena, ele estava lustrando a roda, né? E eu lembrei de uma época que eu lustrava os raios da bicicleta que eu tinha. Porque hoje você pode lustrar a roda, mas um dia eu lustrei os raios da bicicleta, só para que quando eu andasse, ofuscasse os olhos das pessoas. Tinha um tal de raio cromado naquela época, não sei se existe hoje, que você passava e já brilhava. O outro raio ficava enferrujado mais rapidamente. Sabe, irmãos, às vezes nós perdemos a noção. A gente acha que a mesma bênção que está sobre a nossa vida, todo mundo tem. Às vezes a gente acha que a casa que nós temos, todo mundo tem, que o estilo de vida que a gente tem, todo mundo tem. Nós perdemos noção da realidade. Hoje, comer no domingo uma macarronada com um frango assado, tem pessoas que nem têm prazer de comer isso mais, porque comem isso a semana inteira, mas ainda há pouco, irmãos, isso era uma comida de Natal. Macarronada com frango, que não era o frango que a gente come hoje, era o frango caipira. Que se você vê o frango caipira hoje, você não vai querer comer. Às vezes a gente perde a noção. A Bíblia diz em Provérbios 21:13, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Eu já atendi pessoas que disseram assim para mim, pastor, estou passando por um momento tão difícil, não apareceu uma pessoa para me ajudar. Talvez a pergunta que tem que ser feita é, quando é que você ajudou alguém na dor de alguém? Porque se você não ajudar pessoas que necessitam na sua dor, olha o que a Bíblia diz aqui, também clamará e não terá resposta. Ah, pastor, eu passei por um problema e ninguém me ajudou. Ué, o que foi que você semeou? Você ajudou alguém no tempo de aflição que aquela pessoa tinha? Quando a gente ajuda alguém, irmãos, na sua necessidade, nós nos colocamos no lugar certo. Você quer ser abençoado? Você quer não ser esquecido por Deus? Ajude um necessitado. Ajude uma pessoa na sua dor. Faça alguma coisa para alguém que não pode te dar nada em troca. Há muitas recompensas quando você ajuda alguém que não pode te ajudar de volta. Deus está querendo mudar você de patamar, irmão. Deus está querendo elevar você. Por que a gente corre o risco de ir se enfraquecendo quando a gente mais prospera? Porque a gente deixa de fazer o que tem que fazer. Versículo 29 do capítulo 4 de Daniel, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. 12 meses. Imagine essa cena. O rei tem um sonho, Daniel vem e interpreta. Passam-se 12 meses e Nabucodonosor não adotou uma postura de mudança. 12 meses se passaram, ele não tomou uma atitude. 12 meses se passaram e ele não procurou transformação. Um ano inteiro se passou e não mudou nada. Tinha tempo para resolver o seu orgulho, mas ele não quis resolver. Vou deixar para depois, vou deixar para depois, vou deixar para depois. Aí o orgulho vai tomando conta do coração. Olha o que ele diz, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ai, Deus. É aqui que Deus coloca esse homem no lugar. É aqui que Deus diz para esse homem, chega! Chega de tanto orgulho. Versículo 31 e 33 diz que as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz, dizendo, está decretado, sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois, passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Naquele mesmo momento, aquele homem teve a sua vida transformada.
Aquele homem se tornou um animal, não conseguia mais conviver com os homens, rasgou as suas roupas, perdeu a sanidade, passou a se comportar como um boi. O orgulho faz isso com a gente, irmãos, faz a gente perder a sanidade, passa a gente não ser mais uma pessoa racional. Perde o senso do lógico, perde a criatividade, perde a autocrítica, perde o senso do ridículo. O egoísmo faz isso. Infelizmente, eu vejo tantas pessoas que um dia elas sentaram no trono, um dia elas estavam por cima, mas que hoje estão passando por um tratamento de Deus. Pessoas que estiveram no auge da sua vocação, pessoas que estiveram no auge do seu chamado, pessoas que sentaram para comer da delícia de reis, mas que hoje se alimentam daquilo que as pessoas pisam, hoje se alimentam do capim. O que é se alimentar do capim? É se alimentar daquilo que não tem sabor. Sabe quando você está diante de uma mesa posta, linda, maravilhosa, com coisas saborosas, mas você come e não sente sabor de nada? Isso é comer capim. Você precisa entender que o orgulho leva a gente a viver esse tipo de vida. O orgulho faz você comprar coisas que você não precisa comprar. O orgulho faz você comprar coisas que você não vai dar conta de pagar. O orgulho faz você entrar em lugares que você é proibido de entrar. O orgulho faz você falar mentiras sobre si mesmo. O orgulho é terrível, irmãos. Eu já comi capim na minha vida. Já comi. Porque eu me associei a pessoas que não deviam associar. Mas eu associei sem pedir para Deus. Porque eu já entrei em negócio que não era para entrar. Porque eu não pedi para Deus se era para entrar naquilo lá. Todas as vezes que nós comemos capim, é porque o orgulho nos levou a este lugar, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas graças a Deus que toda a Escritura, ela sempre mostra o lado da redenção. Porque todos nós podemos experimentar a redenção. E a Bíblia diz também como é que a vida deste homem, rei, ela foi redimida. Porque a Escritura, todas as vezes que você ler a Escritura, você vai ver que ela é cheia de esperança. E a história desse homem, o rei Nabucodonosor, ela não termina com ele curvado comendo capim. A história desse homem termina com ele sendo alçado para o trono. Sua vida não vai terminar assim, meu irmão, orgulhoso e comendo capim. Deus vai colocar você no trono novamente em nome de Jesus. Deus vai fazer você sair desse lugar de dificuldade que você entrou por causa do seu orgulho, mas que hoje você reconhece a grandeza e o poder de Deus, e Deus vai te colocar no trono de novo. Deus vai devolver aquilo que Ele te deu. Deus vai devolver o lugar que Ele preparou para você. Isso aconteceu na vida do rei Nabucodonosor. E como é que ele fez isso? Ele fez isso levantando os olhos para os céus. Ele diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Como é poderoso levantar os olhos aos céus. Jesus vai multiplicar os pães, ele pega o pão, olha para os céus e dá graça. Alimenta 5.000 pessoas. A Bíblia diz que Jesus, ele lá no seu discurso, a palavra diz que Jesus diz: olha, levanta os seus olhos e veja que os campos já estão brancos para a colheita. O Salmo disse: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmãos, acontece algo dentro da gente quando a gente olha para os céus, quando a gente levanta os nossos olhos para Deus. Toda vez que você levantar os seus olhos para Deus, algo poderoso da parte de Deus vai acontecer com a sua vida. Lembra o sermão escatológico de Jesus? Lá em Lucas capítulo 21, versículo 28, ele diz: quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. É pandemia, é guerra, é rumores de guerra, é o que as pessoas estão falando hoje de uma nova ordem social. Jesus está dizendo: meus amigos, quando isso começar a acontecer, levanta a cabeça de vocês, porque está próxima a redenção de vocês. Não é para você ficar com medo, não é para você ficar apavorado.
Não é para você ficar em cima do seu orgulho, é para você levantar a sua cabeça e saber que a sua redenção está certa, está próxima. Levante os seus olhos e veja que Deus continue reinando. Ele diz, reina na terra e reina nos céus. Segundo, a palavra diz que ele voltou à sanidade. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, percebi que o meu entendimento tinha voltado. Qual foi o período? 7 anos. 7 anos. É difícil, deve ser muito difícil, uma pessoa passar 7 anos com a cabeça baixada, comendo capim, conseguir levantar, olhar para os céus, olhar para Deus. Mas levante a sua cabeça. Ele diz, o meu senso começou a retornar, o meu pensamento começou a retornar, a minha criatividade começou a retornar, as ideias começaram a retornar, os relacionamentos começaram a retornar. Ele diz que o pessoal da corte procurou ele. Quando você olhar para os céus, algo vai acontecer dentro de você. Há um novo espaço para você reinar. De repente faz tempo que você não tem uma criatividade mais, uma boa ideia. Faz tempo que os seus pensamentos não fluem. Faz tempo que você não tem entendimento direito das coisas. Olhe para os céus e o seu entendimento voltará. Olhe para Deus. Levante os seus olhos para os céus. Faz tempo que você não tem uma mentalidade de reino de Deus, né? A fé vai esfriando, o desejo de estar perto das coisas de Deus vai esfriando. Levante os seus olhos para os céus. Terceiro, louve o Altíssimo. Daniel capítulo 4, versículo 34, eu louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Deus está posicionando você nessa noite. Se você nessa noite reconhecer o poder de Deus, se você levantar os seus olhos e dar glória para Deus, se você compreender que o domínio do Senhor é um domínio eterno, que Ele dura para sempre, os homens passarão, as pessoas passarão, este mundo vai passar, mas o Senhor nunca passa, a sua palavra nunca passa. Eu queria tanto ler esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 8, versículos, é o capítulo inteiro, versículo 8, mas eu não tenho tempo, estou com o meu tempo esgotado. Mas quando chegar em casa, leia Deuteronômio capítulo 8, há tantas coisas incríveis aqui da palavra de Deus. Veja, o maior perigo que você corre na sua vida não é o dia que você perde o seu emprego, o seu trabalho. O dia que você corre mais perigo é quando uma porta de trabalho melhor, maior do que a que você tinha se abre. É aí que você corre mais perigo. O seu maior perigo não é quando você está vivendo com dificuldade, você corre mais perigo quando você prospera. Deus nos dá e Deus nos testa. Ele testa para saber como o nosso coração vai, como é que vão as nossas emoções, como é que vai ser a nossa entrega. Ele quer saber se a nossa vida moral vai ser a mesma que nós tínhamos quando antes nós não tínhamos nada. Deus nos testa. Entenda isso. Entenda. Deus nos testa em todas as coisas. Ele quer saber se a nossa consagração é a mesma de quando nós começamos. Ele quer saber se nós vamos orar tanto quanto nós orávamos antes. Ai, Deus. Nabucodonosor aprendeu. E você? Consegue aprender? Seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Não há espaço para orgulho, irmãos. Quando a gente entende que a vida é curta, não há espaço para orgulho. Quando a gente entende que a vida ela é como um vapor, conforme diz a palavra, Tiago capítulo 4, versículo 14 diz, vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou então o Salmo 103 que diz, a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e que nem se sabe o lugar que ocupava. Nós não permanecemos para sempre neste mundo. Não há lugar para o orgulho diante de nós.
Quero compartilhar uma experiência, eu até sou louco de compartilhar isso publicamente assim, em cadeia nacional, mas por favor, eu não quero ser mal interpretado por ninguém. Mas foi uma experiência que eu vivi há poucos dias atrás, acho que não tem um mês ainda, e que falou muito ao meu coração. Isso não é uma crítica, isso não é um julgamento, isso é uma leitura que eu fiz da minha vida. Não diz respeito às pessoas, diz respeito a mim, mas eu penso que vale muito a pena compartilhar com você nesse momento. Quando nós chegamos aqui em 2005, tomamos posse como pastor da primeira igreja batista Sertãozinho em janeiro de 2005, chegamos em 2004. Estava presente na nossa posse o pastor João Batista. E naquela época eu soube de como importante era o ministério do pastor João Batista aqui nessa cidade. Um homem que abriu muitas igrejas, um homem que construiu uma igreja onde muitos pastores saíram de lá, um homem que certamente deixou um legado. Ele veio a falecer há menos de um mês atrás, recebi a mensagem pela manhã do falecimento dele, liguei para um pastor amigo meu, perguntei sobre o sepultamento, ele me contou como é que seria, como faleceu de Covid, teria que ser sepultado imediatamente, o corpo ia chegar ali no cemitério, e eu participei eu já participei de vários sepultamentos de pessoas que faleceram por Covid, é tudo muito rápido, horário marcado, marcou aquele horário, enterra mesmo, e não espera ninguém não. Então, rapidamente saí de casa, fui para o cemitério e fiquei aguardando chegar o corpo. Quando o corpo chega, pastor João Batista, pastor que construiu uma enorme igreja, relevante nessa cidade, ele que abriu várias igrejas nessa região, ele que produziu vários líderes. Nós temos membros, pessoas que foram membros daquela igreja aqui, nossa igreja hoje, pessoas que têm um trabalho muito relevante aqui em nossa igreja. O corpo dele chega dentro do caixão, dentro do carro funerário, tira um caixão, coloca debaixo de uma árvore, no cavalete de ferro. Estávamos ali, algumas pessoas, cantamos um hino, oramos agradecendo a Deus pela vida dele, coloca de novo a urna dentro do carro funerário e nos dirigimos para onde iria ser sepultado, a cova. Quando chega lá, o cara abre a porta do carro funerário e fica esperando as pessoas aparecerem do lado do caixão para poder pegar na alça e levar até a cova. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Tem um pastor do meu lado, dou uma cutucada nele e falo, vamos lá, pastor, vamos. Irmãos, nós não somos nada. Para mim, um homem como este, ele deveria ser sepultado com honrarias, como de um rei, sabe? Para mim, pastores deveriam estar pegando na alça daquele caixão, carregando ele até o túmulo, honrando a vida deste homem. Isso não é uma crítica, isso é apenas assim, eu olhei para aquela cena e pensei comigo, né, Cláudio? De fato a gente não é nada. Você pode construir um monte de coisa, mas de repente a vida se vai e as pessoas nem têm como honrar você direito. Não há lugar para orgulho na nossa vida, irmãos. Se há uma coisa que a gente tem que desejar sempre, é o que está descrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É isso que a gente deve esperar. Nabucodonosor também, ele aprendeu que o poder de Deus ele é absoluto. O poder de Deus é absoluto, não existe lugar tão baixo que Deus não possa ir lá buscar você hoje, mas não existe lugar tão alto que Deus não possa tirar você de lá. Deus é absoluto. Ele também aprendeu que Deus não comete erro nenhum. A Bíblia diz, versículo 36, naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a minha honra e a majestade, e a glória do meu reino,
Os meus conselheiros e nobres me procuraram, o meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Alguém podia passar pela vida de Nabucodonosor, veio o rei lá pastando e falar assim: Deus esqueceu daquele homem. Mas Deus não esquece da gente, irmãos. Deus não esquece da gente. Deus não esquece da gente. Deus não comete erros. Eu fui restaurado e a minha grandeza veio a ser maior ainda. É assim que vai acontecer na sua vida. Você vai ser restaurado e a sua grandeza vai ser maior ainda. É verdade, Deus sempre vai nos tratar quando a gente manifestar orgulho na nossa vida. Mas Ele nos trata para nos fazer levar mais longe. Ele nos trata para construir um caminho para a gente prosperar e se dar bem. Deus está procurando um caminho para abençoar a sua vida. Deus está procurando um meio para poder abençoar a sua vida. E se for esse caminho, for tratar o seu orgulho, Ele vai fazer isso. Até que você reconheça que Ele é Deus. Deus quer devolver o seu lugar para você. Deus quer devolver o seu trono para você. A única coisa que você precisa fazer hoje é reconhecer o poder de Deus. Louvar o Deus Altíssimo. E Deus vai tirar você deste lugar difícil. E Deus vai colocar você no lugar novamente. É restituição. Isso é restituição. E restituição não é sobre aquilo que você foi roubado de você, não. É restituição daquilo que nesses 7 anos você ficou sem receber, porque Deus ficou tratando o seu orgulho. Você deixou de fazer, porque Deus estava tratando o seu orgulho. Bem, Daniel capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Eu tenho a satisfação de contar-lhes, de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em mim. Que no seu testamento esteja escrito isso lá também. Eu quero declarar as maravilhas que Deus realizou na minha vida. Você pode se colocar em pé? Quero orar por você. Tem um grupo de pessoas aqui que sabe de onde Deus te tirou. Você sabe como é que você andava, você sabe com quem você andava, você sabe qual era o tipo de vida que você tinha. Se Deus não tivesse entrado na sua vida, onde é que você estaria agora? Só você sabe de onde Deus te tirou. E talvez para essas pessoas é até mais fácil ser grato a Deus. Porque esse negócio de ingratidão é muito doido, não é não? Você sabe que você está onde está por causa da graça de Deus. Há um segundo grupo de pessoas aqui. São pessoas que não tiveram uma humilde origem, uma origem humilde. São pessoas que ao longo da vida tiveram ajuda de muita gente, assessoria de muita gente. Mas hoje talvez você não esteja desfrutando do melhor do que você já desfrutou no passado. Talvez para você seja um desafio muito grande nessa noite. Louvar e glorificar a Deus. Porque você sempre teve acesso. Você sempre teve acesso a tudo, a todos. Seu maior desafio nessa noite é dar glória a Deus, mesmo por causa do momento que você está vivendo. E todas essas lutas, a maioria das nossas lutas estão no campo do orgulho, irmãos. Mas há uma intenção clara de Deus nessa noite, de devolver para você o seu trono, devolver para você o seu lugar. Se hoje você conseguir levantar a sua cabeça e dizer: a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele toda a ação de graças, por Ele e para Ele são todas as coisas. Feche os seus olhos, ore comigo.
Obrigado por tua palavra nessa noite, Deus. Não é por acaso que essas vidas estão aqui, não é por acaso que essas vidas estão nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor quer quebrar um ciclo de derrota nessa noite. O Senhor quer quebrar um ciclo de perdas nessa noite. O Senhor quer quebrar um ciclo de dificuldades nessa noite. Na vida daqueles que tiverem coragem e humildade de olhar para os céus, olhar para Ti e te entregar toda a honra, te entregar toda a glória que te é devida, a honra que te é devida. Nessa noite, Pai, eu sinto no meu espírito que o Senhor está mudando pessoas aqui de estação. Eu sinto no meu espírito, ó Deus, que ciclos de perda estão sendo quebradas. Eu sinto que o Senhor está trazendo pessoas para ocupar lugares onde elas deixaram de ocupar há muito tempo. Por isso, eu quero te agradecer por a tua boa palavra. Que ela pastoreie nossa vida, que ela pastoreie o nosso coração, o nosso entendimento. E que assim como aconteceu na vida de Nabucodonosor, onde ele retornou a sentar no seu trono, e o seu poder veio a ser ainda maior, declaro sobre a vida daqueles que com fé nessa noite ouviram essa palavra, de que suas vidas retornarão ao trono, e que eles serão ainda mais poderosos do que eram antes, só porque eles se humilharam diante da tua mão poderosa, Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso mês, que haja um sim especial para orações aqui ainda este mês, que haja um sim dos céus sobre pessoas que estão pedindo algo para o Senhor aqui nessa noite, que haja um sim do Senhor sobre nossa vida nessa noite. Eu oro agradecido e eu oro em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nessa noite. Amém. Deus